Agora, então, vos convido a que nos coloquemos de pé. Nós vamos ler o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 31. Assim diz a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Capítulo 17, a partir do versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim, com espada e com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Oremos a Deus. Senhor, tem compaixão de nós. Tua palavra diz: Senhor, se tu observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas tu és o Rei da glória. Oh Deus, tem compaixão de nós, abençoa a nossa vida. Oh Deus, abençoa o nosso coração. Senhor, quão difíceis têm sido esses dias. Temos visto pessoas que estão em depressão, trancafiadas em sua casa. Temos tido notícias de irmãos nossos que têm sofrido até ataque cardíaco por causa desses dias difíceis. Se não bastasse, ó Deus, aqueles que padecem dessa enfermidade que está dentro da tua soberania. Muitos, Deus, ó Pai,
foram levados desta terra. E muitos sofrem porque não têm condição de colocar pão na mesa. E nós vemos o país caminhando para uma bancarrota, Senhor Deus, ó Pai, incomparável. Nós precisamos da Tua misericórdia. Abre o nosso entendimento, ó Deus. Dá-nos sabedoria. Dá-nos graça. Dá-nos confiança no Senhor. Se olharmos as circunstâncias, Deus, nós não vamos entender nada muito bem. Se olharmos as circunstâncias, o desespero vai assolar o nosso coração. Mas nós queremos ter os olhos postos em Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. E Ele venceu os nossos maiores inimigos. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo e todo o inferno. Ele venceu a morte. Ele é o Rei da glória. É neste Senhor bendito e maravilhoso que nós confiamos para vencer os grandes desafios e dificuldades. Ó Deus, fala ao nosso coração na Tua palavra, que ela nos anime, nos fortaleça, nos aqueça a alma, faça de nós um povo crente de verdade. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que ela transforme o nosso coração e que ela nos ajude a colocar os olhos somente no Senhor, porque nós só temos vitória, porque Cristo venceu por nós na cruz. Fala conosco, Deus, e abençoa a nossa alma, abençoa a nossa vida. Nós te pedimos a bênção, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Não são as grandes revoluções, nem as grandes revoltas, que abrem caminho para as grandes conquistas e as novas realidades, para grandes vitórias humanas, mas sim a alma apaixonada, confiante e consagrada de alguém. Essa frase, amados irmãos, é do famoso poeta russo Boris Pasternak. Ele diz que não é revolução de homens, não é grande tumulto que abre portas para novos caminhos, mas todas as vezes que a humanidade alcançou grandes logros, grandes conquistas, grandes vitórias, foi porque Deus encheu de paixão e inflamou de fé a alma de alguém que confiava no Senhor. E aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, nesta noite nós encontramos o povo de Deus sendo vitorioso numa grande batalha, porque Deus resolveu inflamar, encher de fé, de fogo, a alma de um jovem recém-saído da adolescência, que não olhou para as circunstâncias, que não olhou para o tamanho do problema, mas olhou para quem estava de trás daquele problema, e confiou no poder do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós encontramos os filhos de Israel em linha de batalha contra os filisteus. A Bíblia nos diz que eles estão 40 dias, de um lado do morro, os filhos de Israel, do outro lado, os filisteus. Eles deveriam descer e bater-se no meio do vale. Mas sai do acampamento dos filisteus, todo dia de manhã, um gigante de 3,15 metros, com uma armadura pesadíssima, com uma lança pesadíssima, com um escudo pesadíssimo. Ele mete medo em todo mundo. E ele diz: tem algum homem aí, Israel, que tenha coragem de me enfrentar? Por que nós vamos criar uma grande guerra aqui e matar tanta gente? Eu vou em nome dos filisteus. Tem algum servo de Saul aí que seja homem de verdade, que tenha coragem de me enfrentar? E ele vai todo dia de manhã e todo dia à tarde. E o texto não diz, irmãos, mas eu acho que cada dia dá um passo mais perto. E os filhos de Israel, a Bíblia diz no primeiro texto que nós lemos, estão morrendo de medo daquele grande gigante. Os joelhos deles estão literalmente batendo. Saul, o grande rei, o homem o mais alto de Israel, deveria enfrentar aquele homem, mas está morrendo de medo. A Bíblia conta a história que os 3 irmãos mais velhos de Davi foram para aquela batalha.
Davi continuava cuidando das ovelhas de seu pai. Mas seu pai mandou, depois de 40 dias, que ele levasse 10 pães para os seus irmãos mais velhos, e também levasse queijos para o capitão de 1000. E quando Davi vai a caminho, ele diz: me traga uma prova de que seus irmãos estão vivos. E Davi chega naquele dia no acampamento, e quando ele chega no acampamento, lá está o filisteu gritando e vociferando, aquele gigante: tem algum homem aí, Israel, que tenha coragem de me enfrentar? E Davi ouve aquela conversa, e cheio de temor a Deus, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E contam para ele que quem enfrentar aquele homem e vencê-lo, vai receber a mão da filha mais velha do rei, Merabe, essa é a promessa. Vai receber muitos presentes, e toda a sua família vai ser isenta de todos os impostos em Israel. E Davi está ali, e quando ele pergunta sobre aquilo, seu irmão Eliabe fica morrendo de raiva, porque Eliabe era outro grandão, que deveria ter coragem, largar de ser medroso, e partir para cima de Golias. Mas ele se sente insultado pela coragem de Davi, e fala: eu sei da sua maldade, você só veio aqui para ver a guerra. E Davi olha para ele: o que é que eu falei, rapaz? E sai para perguntar para outra pessoa: o que é que vão dar para quem matar esse gigante? E Davi falou assim: avisem o rei aí que eu vou matar esse gigante. Ao olhar, meus irmãos, para a vida de Davi, nós vamos aprender neste texto como vencer os gigantes da vida. Como vencer os gigantes da vida. E o próprio Davi, que foi usado por Deus, porque nesse texto ele tipifica o Senhor Jesus, não venceu todos os seus gigantes, ele era pecador, mas aqui ele foi capacitado pelo Senhor. Então, olhando para a vida dele, nós vamos aprender como vencer os gigantes da vida. Mas vamos aprender que, sobretudo, os maiores gigantes foram vencidos na cruz por Cristo Jesus, que venceu a morte, o inferno, o pecado e o diabo, para nos dar vida eterna e paz com Deus. Ao olhar para o texto, então, nós aprendemos como vencer os gigantes da vida. Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz que nós vencemos os gigantes da vida com coragem. Como vencer os gigantes da vida com coragem? Versículo de número 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. 32 diz: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Como vencer os gigantes da vida? Com coragem. Talvez você tenha grandes gigantes. Talvez o seu gigante seja a enfermidade. Talvez o seu grande gigante seja uma crise relacional. Talvez o seu grande gigante seja a escassez que você está enfrentando e a falta de recursos de trabalho. Talvez o seu grande gigante, querido amigo e irmão, seja uma luta contra o pecado, contra uma prática pecaminosa. Talvez o seu grande gigante seja o medo que domina a sua vida e assola o seu coração. Como vencer os gigantes da vida? O texto diz: com coragem. Enquanto todos os israelitas estão morrendo de medo, Davi diz ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Parem de ter medo. Não atuem como fracotes. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi tem coragem, porque Davi é cheio do temor de Deus. Davi está acostumado a invocar o Senhor. Davi tem comunhão com Deus. Ele consegue ver quem é o grande Deus que está por detrás daquele grande problema, e como o Senhor vai ser glorificado no meio daquela luta, daquela tribulação e daquela grande dificuldade. Como enfrentar os gigantes da vida? Com coragem. Foi isso que Deus mandou a Josué. Quando Josué está entrando na terra, Moisés conduziu mais ou menos 3 milhões de pessoas durante 40 anos num deserto. Josué se sente pequeno diante daquela grande responsabilidade de ter que derrotar 31 reis. E quando ele se sente fraquinho, o Senhor diz que ele tem que guardar a palavra de Deus e tem que ser corajoso. E no versículo 9 o Senhor diz a ele por terceira vez no capítulo 1: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós precisamos, na igreja de Cristo Jesus, de homens e mulheres cheios de coragem, que tenham coragem de se levantar, de pregar o Evangelho, de lutar contra o pecado, de lutar contra o inferno,
de anunciar esse mundo que só Cristo salva, de estar disposto a dar a vida para abençoar a vida dos outros. Como vencer os gigantes desta vida? Com coragem. Depois que Isaías vê Deus no trono, vê o seu pecado e vê que é salvo, o Senhor pergunta nos céus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora ele está disposto, ele tem coragem. Meus queridos amigos e irmãos, o medo nunca deve ser um princípio que governa a nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia repete um mandamento mais do que todos: não temas e não temais. Aparece mais do que 365 vezes nas Escrituras. Porque o Senhor diz para você: não temas e não temais. Porque o homem é naturalmente medroso. O homem olha para os problemas e acha que eles são maiores do que Deus. O homem olha para os inimigos e acha que eles são maiores do que Deus. O homem olha para as dificuldades e não crê que Deus está no controle de todas elas. Somente alguém com os olhos da fé, que pode entender que Deus está no controle de todas as circunstâncias, que vai ter coragem para se levantar e enfrentar os momentos difíceis e as grandes dificuldades que nós temos nesta vida. Coragem, meu irmão. Que o Senhor te levante. Não deixe o medo assolar seu coração. Pare de dar ouvidos à voz do diabo que quer te desanimar. Confie no Senhor e seja corajoso. Como vencer os gigantes da vida? Com coragem. Não temas. O Senhor está contigo. Segue adiante. Ser forte e corajoso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu amo muito, irmãos, aquele texto de Paulo, preso em Jerusalém. Os homens o golpearam, quase mataram. Houve uma grande briga no Sinédrio por causa dele. Estão fazendo uma conspiração, querendo tirar-lhe a vida. Parece que tudo acabou. Jesus aparece na cela de Paulo. Coloca-se ao lado dele e diz: coragem, Paulo, porque do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que o faças em Roma. Coragem, meu irmão. O seu Deus não perdeu o controle. O seu Deus continua sendo bom. E Ele não suspendeu a missão no dia do coronavírus. Ele está no controle de tudo e nos manda fazer a sua obra e ser uma bênção, mesmo nos dias de dificuldade. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres corajosos, que se levantam, que dão testemunho, que pregam o Evangelho e não atuam com medo como princípio da sua vida, mas que nós creiamos de fato em Cristo Jesus, sobre todas as coisas. Como vencer os gigantes da vida? Em primeiro lugar, com coragem. Que Deus te dê coragem, em nome de Jesus. Ser forte e corajoso. Em nome de Jesus. Amém. Mas, ao olhar para o texto da palavra, como vencer os gigantes da vida? Em primeiro lugar, com coragem. Mas, em segundo lugar, com reconhecimento. Davi tem reconhecimento. Quando Davi fala que vai enfrentar o gigante, Saul meio que zomba dele, no versículo 33, e diz o seguinte: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Se Davi fosse dar ouvidos a quem estava ao seu lado, seu próprio rei, ele teria sido desanimado naquele exato momento. Mas quem tem a consciência do chamado de Deus não se deixa desanimar, ainda que um rei se coloque diante dele. Davi refuta o rei que olha só para a aparência e não vê o poder de Deus. Davi diz claramente: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. E este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul: vai-te, o Senhor seja contigo. Davi venceu até a inércia de Saul, irmão, por causa da sua convicção. Davi reconhece quem é Deus, e reconhece o valor da experiência que ele teve com o Senhor. Você sabe que Davi foi desprezado pelo seu pai, e ele ficou jogado muito tempo nos campos, nos vales, cuidando das ovelhas.
E ainda que ele fosse um adolescente, ele era um homem valente, Deus estava com ele. Davi reconhecia o livramento e o agir de Deus em toda a sua vida até aquele momento. Ele diz que um dia veio um leão, um grande leão, imagine um leão feroz, e veio e rugiu e espantou todas as ovelhas, e pegou uma ovelhinha na boca, mas Davi não se importou, pegou a sua vara pontiaguda de pastor, e foi em cima do leão que tinha a ovelha na boca, e pegou a sua vara e feriu o leão, e o matou. E quando veio um grande urso, da mesma maneira, o urso tomou a sua ovelha na mão, e Davi então pegou o urso pela barba, e usou a sua vara, e talvez uma estocada no coração. Mas Davi reconhece que quem fez tudo foi o Senhor. Ele diz a Saul: o Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrou do leão, e o Senhor vai me livrar desse filisteu incircunciso. Quem é ele para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Saul, que é um gigante de mais de 2 metros, vira um anão perto da convicção daquele menino de mais ou menos 1,50 m. Ele diz: vai, Deus vai te abençoar, o Senhor é contigo. Meu irmão, nos problemas você tem que olhar para trás, você tem que reconhecer o que Deus já fez na sua vida, você tem que reconhecer o cuidado de Deus por você. Você tem que reconhecer que em momentos anteriores Deus te deu a vitória. Você tem que reconhecer que em momentos de desespero o Senhor esteve ao seu lado. Você tem que reconhecer que nos momentos de crise e dificuldade, quando você dizia: agora tudo acabou, agora não tem mais esperança, agora eu não consigo avançar, agora eu não preciso andar, agora eu acabei, morri, entrei em falência, quebrei, eu não tenho mais esperança, não consigo enfrentar as lutas. De repente o Senhor veio ao seu encontro e o Senhor te reanimou, te fortaleceu, te abençoou. Oh, o Senhor já abriu os céus, já visitou a sua vida, já converteu o teu coração, já te acompanhou em momentos de dificuldade financeira, já te acompanhou em grandes lutas relacionais, já te acompanhou no dia da depressão, já te deu força para enfrentar e vencer tudo. Você acha que Deus te abandonou? Você precisa reconhecer o que Deus já fez, reconhecer aquilo que o Senhor já te deu, reconhecer a ação de Deus na sua vida, a experiência que você teve com o Senhor, e reconhecendo o que Deus já fez, você vai ter esperança para vencer as lutas. Esse próprio Davi, no Salmo 40, diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Eu estava me afogando na areia movediça, ele disse. Então, Senhor, eu clamei, o Senhor me ouviu, foi lá e me tirou de um poço, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, deixou firme os meus passos, e agora me pôs nos lábios um novo cântico, me fez louvar a Deus de novo, de todo o coração, novidade de vida, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse Davi reconhece o livramento do Senhor, reconhece a experiência da salvação de Deus na sua vida, e porque ele reconhece o que Deus já fez na sua vida, ele continua lutando. Ah, irmãos, um dos hinos que eu aprendi na igreja quando menino, e via minha avó cantar, meu avô nos cultos domésticos, como domésticos, marcaram a minha vida para a glória de Deus, muitos deles, mas um hino que marcou meu coração, diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos! E quando contar, conta a maior de todas. Lembre que você mereceu o inferno, mas Deus te amou de tal maneira que deu numa cruz o Filho unigênito dele,
para pagar os teus pecados, para que você que crê em Jesus não seja jogado no inferno, mas seja perdoado, tenha vida eterna, tenha paz com Deus. Ei, acorde, Deus já deu Jesus em seu lugar. Reconheça a ação de Deus, reconheça o agir de Deus, reconheça que Deus está no controle de tudo, reconheça que o Deus que cuidou de você nas lutas do passado, continuará cuidando de você nas lutas do presente. Reconheça quem é o seu Deus. Pare de olhar para o tamanho do gigante e olhe para o tamanho do seu Deus. Reconheça quem é o seu Deus. Como vencer os gigantes da vida? Em primeiro lugar, com coragem. Em segundo lugar, com reconhecimento. Mas como vencer os gigantes da vida? Em terceiro lugar, o texto nos diz, irmãos, com autenticidade. Como vencer os gigantes da vida? Com autenticidade. O texto da palavra de Deus, irmãos, disse que Saul fala assim: tudo bem, Davi, eu creio, se você crê, né? Está que nem aquele dia que David Hume foi visto correndo na cidade de Edimburgo. Se você não sabe quem é David Hume, é o pai da filosofia chamada deísmo, que diz que Deus criou o mundo como um relógio e deu corda nele. E aí agora o mundo funciona como um relógio, tic-tac, 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 e o relojoeiro nunca mais pode ir lá consertá-lo. Então Deus criou o mundo, mas Deus não pode se relacionar com o mundo, não intervém nele, Deus não faz milagres, não existe intervenção do sobrenatural, não existe salvação. Deus criou e deixou o mundo entregue à sua própria sorte. E não pode fazer mais nada pelo mundo. É isso que ensina o deísmo. Pois bem, David Hume foi visto andando rápido, gordinho, andando lá pela cidade de Edimburgo, e aí um dos discípulos dele diz: grande mestre filósofo, onde o senhor vai correndo com tanta pressa? Ele diz: vou ouvir o evangelista George Whitefield. E o discípulo perguntou: agora o senhor crê? Ele disse: eu não, mas ele crê. Tamanha era a convicção de Whitefield, que impactava até um ateu prático, o deísta David Hume. Saul está assim: tudo bem, você vai, Deus te abençoe. Mas Saul resolve botar nele a sua própria armadura. Irmão, isso é uma falta de lógica, sabe por quê? Porque Saul era um homem alto de quase 2 metros de altura. E Davi é um menino de 1,50 m. Né? Aí ele bota aquela armadura para Davi levantar a espada, ele tinha que fazer assim, ó, com muita dificuldade. E Davi dava um passo assim e falou assim: eu não tenho condição de andar com isso. Eu nunca usei esse negócio. Como é que eu vou lutar com isso aqui? Eu não posso lutar com isso aqui. Ele diz lá no versículo 39, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, na sacolinha, irmão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu acho daqui maravilhoso, irmão, sabe por quê? Porque cada um de nós tem que ter consciência de quem é diante de Deus e do chamado que Deus lhe deu. Cada um de nós tem que ter consciência de que é amado pelo Senhor, de que é salvo pelo Senhor e de que é único, de que tem dons e talentos que outra pessoa não tem. O nosso grande problema, amados irmãos, é que nós não colocamos a nossa identidade em Deus. Nós deixamos que o que o mundo diz, ou a nossa autoestima se abaixe, e nós nos tornamos: coitadinho de mim, pobrezinho, eu não tenho a possibilidade que o outro tem, eu não tenho o talento que o outro tem, eu não tive a oportunidade de estudar como o outro estudou, eu não tive. Isso, irmão, é uma grande bobeira. Porque Deus deu Cristo em nosso favor, e a nossa identidade, o nosso valor está no fato de que nós somos amados. E das mãos de Cristo ninguém nos tira, nós somos perdoados, nós somos os filhinhos amados de Deus. Se você crê em Jesus, é isso que a Bíblia diz de você. Você, quando crê em Jesus, foi adotado pelo Pai, e Paulo diz que você pode clamar pelo Espírito de adoção: papai, papaizinho. Se Deus é o seu papaizinho, e você é o filhinho de Deus. É por isso que João, quando diz lá, filhinhos meus, ele está usando a palavra criancinhas de Deus, amados de Deus, nas suas cartas, porque nós somos os filhinhos amados de Deus, irmãos.
se nós temos consciência de que nós somos perdoados, de que nós somos amados, de que nós somos lavados no sangue do Cordeiro, de que ninguém nos arrebata das mãos do Senhor, nós não precisamos ter uma postura de vitimização. Nós não precisamos achar que somos menos do que outros, porque não somos. Todo ser humano tem o mesmo valor diante de Deus, e você que é redimido é filho amado do Senhor. Então você precisa reconhecer a sua identidade, e dentro desse aspecto você reconhece que você é único. Ninguém tem dons e talentos iguais aos seus. Do mesmo jeito que ninguém tem a mesma impressão digital, quando nós nascemos de novo, Deus nos dá um DNA espiritual, que são nossos dons e talentos. Ué, pastor, mas uma pessoa não pode ter os mesmos dons que a outra? Claro, mas nunca é na mesma proporção. Talvez você tenha como seu primeiro dom o dom de pregar, e em segundo lugar o dom de evangelista. Então o seu sermão vai apontar para Cristo toda vez. Talvez você tenha o dom de pregar e o seu segundo dom seja o dom de aconselhamento. Então você vai aconselhar enquanto prega do púlpito. Talvez você tenha o dom de pregar e o dom de ensino e o dom de conhecimento. Então o seu sermão vai ser uma aula de teologia sistemática. O que você precisa descobrir é seus dons e talentos. Até entre nós pregadores, ninguém tem que pregar igual ao outro. Cada um tem que pregar conforme Deus lhe deu. Você não precisa usar a armadura de Saul. Você não precisa imitar os outros. Eu fico muito assustado, irmãos, quando eu vejo muitas pessoas somente querendo imitar os outros. É claro que a Bíblia nos ensina a imitar o que é bom. Mas muitas pessoas têm perdido na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, porque querem imitar fulano, querem imitar ciclano, querem imitar beltrano. Deus não te chamou para ser ciclano. Deus te chamou para ser você. Então o que você precisa fazer é olhar para a sua vida e entender que você já foi comprado por Cristo, que o seu valor está no fato de pertencer a Deus, que você é a pessoa mais amada da terra, que você é amado, você é eleito, e que Deus deu uma missão única para você. Deus deu dons e talentos únicos para você, e que você não vai prestar contas acerca dos dons e talentos dos outros, mas sim acerca dos dons e talentos que Deus te deu. Ah, pastor, eu queria cantar como Aline Barros. Ah, meu querido amigo, irmão, minha irmã, Deus não te chamou para cantar como Aline Barros. Deus te chamou para cantar como você. E talvez Deus te chamou para ensinar de um jeito que a Aline Barros nunca vai ensinar. Nós temos que saber, irmão, qual é o nosso dom, qual é o nosso cajado. Como nós somos músicos, às vezes nós temos que saber qual é o nosso diapasão. Não dá para tocar no diapasão do outro. Você só vai ser útil quando você souber quem você é. Davi não era um homem que usava armadura. Até aquele tempo ele era pastor de ovelhas. Então, de uma maneira inusitada, até um tanto quanto louca, ele vai contra um guerreiro armado até os dentes, e ele passa no riachinho e toma 5 pedrinhas lisas. Eu acho que ele até passou o dedo assim, Mateus, para ver, será que essa aqui corta? Ela entra, escolheu 5 pedrinhas, botou na sacolinha, pegou a funda e partiu para cima do gigante. Louvado seja Deus. Irmão, você tem que saber quais são os seus dons e talentos. Deus não te chamou para ser o outro. No momento de crise como essa, você precisa saber se reinventar. Então você tem que parar e analisar. Meu Deus, o Senhor me colocou nessa situação. Como é que eu posso melhorar a minha situação desse jeito? Então, se Deus te deu o dom de escrever, você vai criar um blog, uma página, vai escrever e vai abençoar todo mundo. Ou vai escrever um livro e vai começar a abençoar todo mundo, porque Deus te deu talento para escrever. Quando você escreve, as pessoas são abençoadas. Não, mas você tem um grande talento relacional. Então você vai pegar, vai ligar para as pessoas, vai conversar com elas, vai dizer como elas estão, e vai dizer, olha, eu estou precisando de um apoio, eu estou com um projeto aqui, o que você acha? Você entra nessa para me apoiar. E você vai usar essa habilidade relacional que Deus te deu, para fazer a diferença, para se levantar da crise e para ser uma grande bênção. Se Deus te deu a capacidade de ensinar, então se você puder, você vai se capacitar, vai se tornar alguém que se dedica à carreira do ensino a vida inteira. Se Deus te deu a capacidade para liderar, então você vai ir para bons livros, você vai estudar, você vai aplicar, você vai sonhar, e você vai seguir adiante, e vai cumprir a missão de Deus para a sua vida. Qual é o seu chamado, meu irmão? Eu sei qual é o meu chamado. Você sabe qual é o seu? Para vencer a crise, você precisa reconhecer seus dons e talentos e parar de querer usar a armadura de outros, parar de querer fazer só dos outros do jeito que os outros fazem. Isso é muita insegurança. Nós temos que fazer do nosso jeito, para a glória e para a honra
do nome de Jesus. Que Deus nos use com os dons e talentos que nós temos, com a vocação que Ele nos deu, e que nós coloquemos os nossos dons e exercícios e façamos render os talentos que Ele colocou nas nossas mãos e sejamos vitoriosos em toda crise. Davi não era Saul, Davi era Davi, o pastorzinho de ovelhas. Ele sabe mexer com cajado, com vara, com pedra. Ele sabe usar o alforje. Ele sabe, querido amigo e irmão, usar a funda. Ele já matou leões e ursos. Ele vai matar aquele gigante com as armas que Deus colocou em sua mão. Não use as armas dos outros. Não se envergonhe dos seus dons e talentos. Pastor, eu só sei cozinhar. Então comece a fazer cachorro-quente. E ligue para todo mundo. Fala assim, quer comprar um cachorro-quente? Quer comer um cachorro-quente da pandemia? Está tudo esterilizado. Nós vamos limpar tudinho aqui. Vamos levar na sua casa e vamos fazer a diferença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, quando eu era menino, lá na minha cidade eu lembro de um irmão que passava grande necessidade. Eu lembro desse irmão que era irmão da nossa igreja, ele tinha uma motinha e ele foi despedido do emprego dele, ele trabalhava na padaria. E a única coisa que aquele irmão sabia bem naquela época era fazer salgados. E ele não tinha nem moto ainda, ele pegava os seus salgados, montava na bicicleta, oficial da nossa igreja, e ia para as escolas ficar vendendo salgados. E as diretoras deixavam. E aquele homem começou a vender salgados, daqui a pouco ele comprou uma moto. Daqui a pouco ele comprou duas. Daqui a pouco o negócio começou a aumentar, ele começou a comprar máquinas. Daqui a pouco ele comprou um carrão. Daqui a pouco, irmão, ele comprou uma casa no bairro nobre da cidade em que eu morava, que era uma mansão, a casa do prefeito. E ele abriu uma empresa, e a empresa dele de salgado começou a vender na cidade, começou a vender na outra, começou a vender na outra. Simplesmente porque aquele irmão pegou o seu talento e resolveu multiplicar. Se ele ficasse com vergonha, vou fazer salgado, o que é isso? Aqui na igreja presbiteriana só tem gente elitizada, como é que eu vou vender salgado? Ele não tinha chegado a lugar nenhum. Então pare, pense, use os seus dons e talentos e faça a diferença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Agrade a Deus, viva para a glória de Deus, seja autêntico para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém. Como vencer? Como vencer os grandes gigantes da vida? Em primeiro lugar, nós vimos com coragem, certo? Davi teve coragem. Em segundo lugar, com reconhecimento da ação de Deus em sua vida, com o que Deus já fez em sua vida. Em terceiro lugar, com autenticidade. Mas em quarto e último lugar, como vencer os gigantes da vida? O texto nos diz com fé. Como vencer os gigantes da vida? Com fé. Olha o que diz o versículo de número 37, o que Davi diz a Saul. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. O Senhor. Veja bem que Davi, irmão, não se fixa na sua capacidade. Ele não diz, eu sou o pastor mais experiente de Israel. Fica tranquilo que eu pego uma pedra e consigo fincar no cabelo. Ele não fala isso, irmão. Ele reconhece que é o Senhor quem faz todas as coisas. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Davi crê no Senhor, Davi crê em Yahvé. Ele sabe que Yahvé é o Deus libertador. Ele sabe que Yahvé é o grande eu sou, o Deus eterno, o Deus infinito, o Deus imutável, o Deus autoexistente, o Deus incomparável. E ele sabe que esse Yahvé é o Deus Salvador, que libertou o seu povo da escravidão do Egito. Ele sabe que Yahvé é o seu Deus real, que cuida dele, que o sustenta, é o seu Senhor. Ele crê no Senhor. E então ele toma aquelas pedras, cinco pedras lisas do ribeiro, irmãos, e vai contra Golias. E Golias vem, aquele grande gigante, com o seu escudeiro na frente, com espada, com a lança, com escudo. E aí ele vê Davi, aquele menino, sair da adolescência, com um pedaço de pau na mão, com as pedrinhas, e ele diz, imagine Golias dizendo, sou eu algum cão para você vir a mim com paus? Usou o nome de todos os seus deuses e xingou Davi de todos os palavrões filisteus que você pode imaginar. Eu não sei quais são e eu quero que você nem imagine em nome de Jesus para não sujar sua cabeça. Ele amaldiçoou Davi. E Davi disse a ele,
E disse mais a Davi, o filisteu, ele disse a Davi: vem a mim, e eu darei as tuas carnes às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi diz a ele: você vem contra mim no poder da sua espada, no poder da sua lança, no poder do seu escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Davi vai em nome do Senhor. Veja que Davi crê no Senhor. Davi não crê na capacidade dele. Quando Davi entende e crê num grande Deus, o gigante se torna minúsculo diante da grandeza do Senhor. O texto diz, meu querido amigo e irmão, que Davi disse a ele: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi reconhece que é Deus quem vai entregar Golias. Eu vou te ferir, vou cortar sua cabeça. Vou dar a carne desses filisteus toda para as bestas feras e para as aves dos céus. E sabe o que vai acontecer, Golias? Todo mundo vai saber que Israel tem Deus. A glória vai ser do Senhor. E ele diz: mas saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. E o filisteu então arrancou da espada, pegou o escudo e foi pam, correndo contra Davi. Davi pegou a sacolinha, irmão, tirou a pedra, colocou na funda, pá, na testa do filisteu. A Bíblia diz que o filisteu caiu assim, ó, com a cara no chão. Davi não tinha espada, correu, foi lá, arrancou a espada de Golias e cortou a cabeça do gigante no meio. Quando o exército dos filisteus viu cabeça de um lado, pescoço do outro, eles saíram correndo desesperados de Israel. E todo o exército do Senhor foi para cima dos filisteus. E a partir daquele dia os filisteus não oprimiram mais Israel, porque eles foram até Gate e Ascalon, cidades dos filisteus, destruindo todos eles. Tudo porque um acreditou em Deus. Quando Deus quer usar a fé, Ele não precisa da fé de 10. Se Ele quiser, Ele usa a fé de um. Um com Deus é maioria. Você é um que crê? Ou faz parte daqueles que não creem? Um com Deus é maioria absoluta. Que nós sejamos quem trabalha para o Senhor, quem crê no Senhor, quem tem fé no Senhor. Que você não olhe para as circunstâncias, que você creia no Senhor, que você creia na bondade do Senhor. A Bíblia diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Se um com Deus é maioria, imagine todos nós juntos, crendo no Senhor. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Hoje de manhã eu preguei que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos nos unir, irmãos, ao redor da fé que temos em Cristo Jesus. Vamos trabalhar em unidade. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Nós temos que apoiar quem faz a obra de Deus. Ah, querido amigo irmão, quando o povo de Israel perseguia o povo de Deus, Gamaliel, que nem crente era, disse: não lutem contra esses homens, para que porventura não sejais achados lutando contra o próprio Deus. Que nós nos unamos e creiamos no Senhor, para que sejamos vitoriosos em todas as batalhas que o Senhor tem colocado diante de nós, para que não lutemos contra o nosso Deus, mas que crendo e dependendo dEle, reconheçamos que quem vai dar o livramento é o Senhor, que quem vai dar a salvação é o Senhor, que quem vai dar a vitória é o Senhor, e que quando nós tivermos grandes conquistas e grandes bênçãos,
toda a glória vai ser dada somente ao Senhor, porque somente é o Senhor quem nos livra nas grandes batalhas, quem nos livra nas grandes lutas, quem nos livra nos tempos de angústia, nos tempos de dor. Mas talvez você me diga, pastor, Davi tipifica Cristo aqui, claro, irmão. Mas houve momentos da vida de Davi que ele não venceu as lutas, não, meu irmão, ele era pecador. Para que nós não exaltemos homem algum, Davi tropeçou e tropeçou feio. Portanto, você precisa entender que ainda que talvez você tenha falhado, ainda que a sua fé tenha titubeado, ainda que você não tenha reagido como Davi reagiu, você pode se arrepender e crer naquele que é o maior vencedor de gigantes. O nome dele é Jesus. Ele derrotou o diabo, ele triunfou dos principados e potestades na cruz, quando cravou naquela cruz o escrito de dívida que era contra você. A sua nota fiscal não paga por causa dos seus pecados diante do trono de Deus, foi cravada porque ele pagou a sua dívida e Satanás foi derrotado e ele não tem como acusar você diante do tribunal de Deus. A acusação dele não prevalece. O inferno foi derrotado por Jesus. O Senhor derrotou a morte. Oh, querido John Owen, um dos maiores teólogos da história da igreja, diz que na cruz você contemplou a morte da morte na morte de Cristo. O Senhor venceu o efeito da morte e todo aquele que crê em Cristo Jesus não passará mais pela morte eterna, mas terá vida eterna. E virá o dia em que o Senhor aparecerá nos céus e ressuscitará os que nele creram e restaurará os que aqui estiverem. E nós não morreremos mais, nós teremos vida eterna. O nosso grande Davi, o verdadeiro Davi, venceu Satanás, venceu a morte. O nosso grande e verdadeiro Davi, por causa da sua morte na cruz do Calvário e da obra do Espírito Santo, é Ele quem vence o pecado no meu peito, no seu coração e na sua vida. O pecado que eu não tinha poder para vencer, o pecado que você não tinha poder para vencer, ele é vencido pelo Senhor Jesus. Um dia desses eu preguei em 1 João 3, um versículo que eu acho maravilhoso. Naquele capítulo diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus veio para desfazer qualquer obra do diabo na sua vida, no seu coração, qualquer pecado que queira dominar o seu ser. O Senhor Jesus veio para derrotá-lo. Por isso não há desculpa, você não pode dizer: ah, pastor, se você crê em Jesus, eu caí nesse pecado porque o diabo me obrigou. Não, meu irmão, você já está morto para o pecado. Satanás não tem poder na sua vida. É por isso que os pecados do crente são os pecados mais hipócritas, porque ele já foi libertado do poder do pecado. Ele já foi libertado da influência do diabo. Se ele vive no pecado, ele é mais hipócrita ainda. Ele tem maior disfarçatez, porque o Senhor já venceu o pecado por ele. Então que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e que nós não nos achemos fortes e bons, mas que nós olhemos para o nosso Senhor, porque Ele teve coragem de se fazer homem mesmo sendo Deus. Ah, querido amigo e irmão, Ele reconheceu que sempre havia estado com seu Pai, que Ele era um com seu Pai, que Ele era o próprio Deus. Ah, querido amigo e irmão, Ele foi autêntico, Ele não quis vir na pompa de César, nem dos grandes reis do mundo. Ele veio, nasceu numa manjedoura, esteve entre gente humilde, foi ser pastor num lugar insignificante, e naquele lugar Ele deu a vida na cruz por nós, num canto do mundo. Ele deu a vida para nos salvar, como grande, autêntico Filho de Deus que Ele é. Mas, sobretudo, Ele sempre confiou no acordo que tinha com seu Pai. O seu Pai disse a ele que se ele desse a sua vida, ele seria ressuscitado. O seu Pai disse a ele que se ele desse a sua vida, o Senhor lhe daria todos os seus eleitos. E por isso que Isaías disse: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles ele levará sobre si. Deus Pai fez um acordo com Jesus, dizendo que se ele morresse na cruz, ele salvaria todos os seus eleitos e não perderia nenhum dos seus escolhidos. E Cristo teve fé na palavra do seu Pai e foi à cruz e cumpriu o acordo e resgatou você e resgatou a mim. Portanto, meu querido irmão, ainda que você se sinta fraco e não tenha tido força para vencer os gigantes dessa vida, Cristo venceu por você.
E agora a Bíblia diz que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Então se arrependa dos seus pecados. Creia em Cristo Jesus e você será salvo. E crendo em Cristo Jesus, tenha coragem. Reconheça a ação de Deus na sua vida. Seja autêntico, sirva ao Senhor com os dons e talentos que Ele te deu. Sobretudo, creia no poder de Deus. Creia que a salvação vem do Senhor. Creia no Senhor Jesus e você verá grandes coisas acontecerem. Ah, querido amigos e irmãos, o dom que Deus usa para realizar grandes coisas é o dom da fé. Eu já vi pessoas duvidarem, dizerem, é impossível que isso aconteça. E todas as vezes que eu vi alguém dizer, é impossível que isso aconteça, eu fiquei feliz, porque eu disse, agora Deus vai atuar. Porque quando é possível, a glória pode ser do homem, mas quando é impossível, então Deus é glorificado. Então creia no Deus que realiza o impossível. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Se Ele deu Cristo por você, se Ele te chamou, Ele vai usar você para realizar grandes coisas, ainda que todos digam que é impossível, ainda que todos digam que vai dar errado, ainda que todos digam que você vai dar com a cara na porta, ainda que todo mundo diga que você vai fracassar. Olhe para Jesus e creia nele. Faça o que disse o William Carey, espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus, creia nele. E você verá o Senhor realizar grandes coisas na sua vida. Que Deus te dê vitória sobre todos os gigantes da vida, sobre os seus problemas relacionais, sobre a crise financeira, sobre a questão da saúde, mas sobretudo que Deus te dê vitória contra o pecado, contra o inferno, contra o diabo, contra o espírito deste mundo. Entenda que os seus irmãos não são seus inimigos. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Creia em Jesus e Ele te dará a vitória. Que Deus te dê vitória sobre todos os teus gigantes, em nome de Jesus. Amém.